Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora lá dar continuidade para o nosso conteúdo de geografia? Turma, nas últimas aulas a gente estava falando sobre danos ambientais e etc. E hoje a gente vai falar da hidrosfera e quais são os resultados da atividade humana sobre ela. Acho que o primeiro de tudo é entender o que é a hidrosfera, turma. Para vocês entenderem, deixa eu só confirmar um negócio aqui, beleza? Para vocês entenderem, turma, a hidrosfera é a camada de água da Terra. Você tem que pensar assim, ó. A vida na Terra só foi possível por causa da formação do que a gente chama de biosfera. O nome já diz bio, vida, esfera é esfera. Então, esfera da vida, tá? A esfera da vida só foi possível porque existem outras três esferas que somadas dão resultado à biosfera. Quais são essas outras três camadas? A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. O que é a litosfera? Litosfera é a camada rochosa da Terra, é o chão. Tá? Sem ele não seria possível a gente caminhar, plantar, comer, criar gado, construir nossas casas. Então a litosfera, a camada rochosa da Terra, ela é muito importante para a vida na Terra. Outra camada que é muito importante para a vida na Terra é a atmosfera, que é a camada de gás da Terra. Sem o CO2, sem o metano não teria um aquecimento adequado da Terra, sem o oxigênio a gente não respiraria e etc. Então a atmosfera também é uma camada que permitiu a vida na Terra. E uma terceira camada que permitiu a vida na Terra foi a hidrosfera, que é a camada de água da Terra, que é composta basicamente por toda a água, seja água salgada ou água doce, e ela garantiu que a gente tivesse vida. Somando a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, a gente tem o que a gente chama de biosfera, que é a camada de vida da Terra. A aula de hoje é sobre a hidrosfera e os efeitos da humanidade sobre ela. Tá? Então, primeiro de tudo, a hidrosfera é isso aqui, pessoal. Do 100% de água que a gente tem no planeta, seja água doce ou água salgada, 97% são água salgada. Só 3% é água doce. Então a gente tem uma pequena. De toda a água do mundo, a gente só pode utilizar pouquinho dela, só 3%. Só que o interessante, pessoal, é que desses 3%, 77% da água doce, só da água doce no mundo, está congelada, então não dá para usar. Então é iceberg e glaciares. O que sobra para a gente só 23% de água para a gente consumir, que são as águas da superfície e as águas subterrâneas, tá? Que são os rios e lagos e etc. E os lençóis freáticos. Então percebe, ó, dos 100%, só 3% são doces, só que desses 3% a gente só consegue usar 23%. Por quê? Porque o resto está congelado. Então tem pouca água, tá? Além de ter pouca água, é mal distribuída. A gente já vai falar disso, tá? Falando um pouquinho sobre aproveitamento de água salgada dos oceanos. A gente tem três tipos importantes de aproveitamento da água, tá? Primeiro, a pesca. Tá? Ela é muito utilizada para pesca, tá? Então boa parte do pescado mundial vem dos oceanos. Qual é o problema, pessoal? O problema é que se pesca muito mais do que se consome. Estima-se que 30% apenas do que é pescado no mundo é consumido. O resto acontece o quê? A gente joga fora. Tá? Então a gente pesca aquele cardume inteiro, cheio de filhotes, come 30% do resto joga fora. Ou seja, a gente está matando boa parte dos animais do oceano fazendo essas pescas predatórias que a gente fala. Tá? Então, apesar de fornecer comida, hoje a gente exagera na retirada. A gente retira muito mais do que a gente consome. E aos poucos a gente está acabando com as espécies do oceano. Outra atividade muito importante é a petrolífera. Boa parte do petróleo do mundo está no assoalho marinho, está no fundo do oceano. Então a gente tem bastante plataforma de extração de petróleo nos oceanos. Qual que é o problema? O problema é que se ocorre algum vazamento, contamina boa parte dessa região do oceano aqui, causando a morte de espécies e etc. Então tem o lado positivo e o lado negativo. Outra forma também de aproveitamento do oceano, essa menos que causa praticamente nada de impacto no oceano, é a geração de energia. Hoje a gente tem bastante geração de energia eólica nos oceanos, como está aqui, tá? Mas também a gente tem a famosa energia maremotriz, que eu vou mostrar para vocês no final da aula, que a gente usa as ondas, né, oceânicas para produzir energia. Então ela é bastante aproveitado o oceano ali. Claro, cada um com o seu problema. Só que a gente tem os problemas, tanto das águas salgadas quanto das águas doces. Pensando em água salgada em oceano, como eu disse para vocês, pessoal, a gente com a pesca a gente tem diminuído o número de espécies marinhas no oceano. Por quê? Porque a gente acaba pescando muito mais do que a gente consegue consumir. Então a gente acaba consumindo apenas 30% de tudo que a gente acaba pescando e o resto a gente acaba matando.
Outro problema também das águas salgadas, turma, é a questão da morte de corais. Para quem não sabe, os corais são como se fossem as grandes cidades dentro do oceano. É ali que se dá a vida, porque os corais é a forma mais primitiva que a gente tem ali no oceano. Então os peixes maiores vêm, comem os corais, os maiores comem os peixes pequenos, e aí você tem uma cadeia alimentar. Né? Então, onde tem coral, tem muita diversidade de espécies. Com a utilização dos oceanos de forma exagerada, os corais estão morrendo. Consequentemente, uma série de outras espécies vão morrer, porque o coral é a base de toda a pirâmide alimentar que ocorre ali no oceano. Outro problema também do próprio oceano é o acúmulo de lixo, né, turma? Então a gente se joga muito lixo e as correntes marítimas levam esses lixos de um lado para o outro. Já ouviram? Tem até uma frase que eu não vou lembrar direito, mas é tudo que você joga no mar, o mar devolve. Literalmente, por quê? Porque se você joga hoje no oceano um lixo, essas correntes marítimas podem levar para um outro lugar. Então, assim, alguém vai estar sofrendo com o lixo que você jogou no oceano. Outro problema está relacionado com a questão das plataformas petrolíferas, né? O derramamento de óleo causa impactos severos em aves e peixes. Por quê? Porque deixam de receber o sol. Porque assim, o óleo, primeiro de tudo, ele evita que o sol passe. Se ele evita que o sol passe, você vai ter ali os corais não vão conseguir fazer fotossíntese. Se eles não conseguem fazer fotossíntese, eles morrem. Aí o peixinho que come o coral ali também morre. O peixinho maior que come outro peixinho também morre. E assim, fora que a quantidade de óleo ali pode diminuir o número de oxigênio na água e os peixes eles respiram. Então isso pode matar os peixes. Então você tem uma série de problemas. Ó. Isso aqui é uma imagem para ilustrar, está na apostila de vocês, para ilustrar uma plataforma petrolífera pegando fogo e o problema que gera. E aqui eu mostrando, por exemplo, como que as correntes marítimas levam os lixos de um lado para outro. Então você tem concentração de lixos no Pacífico Oeste e concentração de lixo no Pacífico Leste. Por quê? Porque se um norte-americano joga um lixo aqui, a corrente marítima do Pacífico Norte leva lá para o Japão esse lixo. Se um japonês joga um lixo aqui, esse lixo volta pela corrente equatorial, norte equatorial. Então você tem o lixo sendo transportado de um lado para o outro. Né? Tem zonas no planeta que é cheia de lixo. Agora, com relação às águas doces, pessoal, a gente sabe que a maior parte das cidades elas são construídas próximas a rios. Por quê? Porque sem a água doce não há sobrevivência das pessoas. Então, toda cidade ela está próxima a algum rio que abastece a cidade. E aí a contaminação da área urbana pode chegar nesses rios doces, contaminando causando grandes problemas ambientais ali. O próprio uso do agrotóxico nas zonas rurais, né? O agrotóxico ele acaba caindo na água, aquele monte de nitrato, porque o agrotóxico tem bastante nitrito e nitrato. Aquele monte de nitrito e nitrato na água acaba proliferando uma grande quantidade de algas plantas que comem esse tipo de planta. Vamos dizer assim, a superfície desses rios ficam cheias de alga e aí vai acontecer aquele efeito que acontece quando você tem petróleo, né? O sol não consegue passar, como o sol não consegue passar, as plantas lá embaixo não conseguem fazer fotossíntese e você tem uma morte generalizada das espécies. Fora que essas algas, elas acabam consumindo muito o oxigênio dessa água doce e acabam deixando a água morta mesmo. Impossível você ter vida nessas regiões. Outro problema da água doce é a distribuição irregular. Apesar de a gente já tem pouca água doce no mundo e ela é mal distribuída. Existem áreas que têm mais água para consumo e áreas que têm menos água. Por exemplo, aqui, ó. Aqui são as regiões. As regiões em verde são as áreas que você tem uma grande quantidade de água, as que têm menos escassez de recurso. Ó. Então aqui o mapa está mostrando a escassez de água no mundo, né? As áreas verdes são aquelas que têm de 0 até 10% de áreas com escassez de água. E as áreas vermelhas são aquelas áreas que têm mais de 70% de escassez de água. Então, se você olhar aqui na região do deserto Saara, na região do deserto árabe, aqui, ó, você tem bastante escassez de água. Então, assim, ela não é distribuída de forma igual no mundo. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque se essa água começar a virar um recurso muito valioso, pode gerar guerra entre os países, né? Por quê? Porque a água é essencial para a vida. Né? Fora as águas subterrâneas, que eu acho que talvez seja um fator importante, né? Os famosos aquíferos. A maior parte da água doce disponível que a gente tem no mundo estão nos aquíferos, que são os lençóis freáticos que estão debaixo da água. Importante destacar para vocês, pessoal, quando eu falo em aquífero, lençol freático, as primeiras coisas que as pessoas sempre pensam assim, é um grande vazio lá no fundo da terra com uma água ali. É como se fosse um rio correndo lá embaixo.
Esse é um conceito errado, turma. Um aquífero não é assim que forma. O aquífero, ele é formado porque assim, ó, a gente tem uma grande camada de rocha em cima, rocha basáltica, que vem dos vulcões, tá? E embaixo dessas camadas, a gente tem umas camadas que a gente chama de camadas de arenito, que são areia compactada, tá? É uma rocha de areia, tá? Então você tem a rocha de areia lá embaixo e uma rocha de basalto em cima, que é uma rocha vulcânica. Essa rocha vulcânica ela é muito dura, ela nada passa nela, tá? Porém, essa rocha que está lá embaixo, que é o arenito, ela é uma rocha porosa, ela tem vários porinhos dentro dela. E é ali que está a água. Então, quando eu falo em aquífero, eu estou falando o quê? Que lá embaixo do basalto tem uma grande camada de rocha arenítica, que dentro dessa rocha tem água, é como se fosse uma esponja. Sabe a esponja que você usa para lavar a louça da sua mãe aí em casa? Quando você põe ela debaixo da água, ela vai acumulando água dentro dela. Quando você aperta, o que acontece? A água sai. É isso que é a rocha arenítica. Ela é uma rocha um pouco mais frágil, só que ela tem poros dentro dela. E é ali que a água tá armazenada. E quando que ela foi armazenada? Ela foi armazenada milhões e milhões de anos atrás, na época da Era do Gelo, tá? No qual eu vou mostrar num vídeo para vocês agora. Dá uma olhada aqui nesse vídeo para vocês entenderem o que é um aquífero. Ó. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da Era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Aí agora ele vai contar a história de formação dos aquíferos. O principal aquífero que a gente tem no Brasil é o aquífero Guarani. Tá? Ele fica aqui no sul, a gente já vai falar dele. Tá? É uma grande reserva, uma enorme reserva de água que está no subsolo. Nós estamos sobre ele agora. Tá? E aí ele vai contar como é que ele surgiu. Acompanha lá para vocês verem, eu vou dando pause para explicar. Vamos lá. Pelas fissuras do chão, sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. Um tempo em que os dinossauros... Ô, turma, ó. Então deixa eu só correr aqui, ó, para vocês verem. Então o que a gente tinha ali, ó? Ali a gente tinha a camada arenítica, que é uma camada bem antiga que existia no planeta, tá? Então era areia compactada. Ocorreu grandes derramamentos de lava vulcão. Essa camada de arenito vai ficar coberta por uma grande camada de rocha vulcânica. Olha lá para vocês verem. A lava endurece e forma as rochas basálticas. Olha lá, então, depois do grande derramamento ali da era mesozoica, hoje a gente tem essa situação. Em cima fica o basalto e embaixo do basalto está o arenito lá. Olha lá. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Aí você tem a era do gelo. Então, ó, basalto aqui, arenito lá embaixo e uma era do gelo muito forte, tá? E a gente sabe que o gelo, ele faz o que com a rocha? Ele desgasta a rocha. Presta atenção quando ele desgastar a rocha. Ó. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. Então o gelo derreteu, destruiu um pouquinho do basalto, tá? O arenito não foi destruído, por quê? Porque ele estava embaixo do basalto. E aí, ao destruir o basalto, apareceu para fora, teve um afloramento, a gente fala, de áreas que você tem arenito exposto. Olha lá, essa área aqui não tem mais basalto em cima, agora é só arenito. O que aconteceu com o basalto que estava em cima aqui? Foi destruído pelo gelo. Aquela água do gelo acabou infiltrando nessa região e enchendo o arenito lá embaixo de água. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. Guarani é um aquífero transfronteiriço. Deu para entender? Então o arenito, o aquífero, ele não é um vazio lá embaixo, tá, de água. Ele é a camada de rocha de arenito que está lá embaixo. Só que essa camada de rocha de arenito, ela tá lotada de água. E aí dá pra gente uma água muito boa para se beber. Acompanha lá no vídeo para vocês verem, ó. Localizado na região da Bacia Geológica do Paraná, no sudeste da América. Ó, agora especificamente ele está falando do aquífero Guarani, que é o maior que a gente tem, mas tem vários aquíferos no mundo. Então ele só está falando especificamente agora do aquífero Guarani,
tá? Que é essa região aqui, ó, que tá mostrando aqui. Toda essa região aqui, ó, embaixo do basalto tem uma grande camada de rocha arenítica que tá cheia de água, tá? Mas acompanha lá para vocês verem, ó. América do Sul, abrangendo áreas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua superfície total é estimada em 1.190.000 km², assim dividida. 225.000 km² na Argentina, 850.000 km² no Brasil, 70.000 km² no Paraguai e 45.000 km² no Uruguai. Estas contribuem para formar rios, lagos e áreas úmidas. Em outros casos, são as águas superficiais que alimentam o aquífero. Porém, ocorrem áreas onde as águas se encontram confinadas. Vou dar uma corrida aqui para vocês verem, para a gente pegar essas áreas. Ó, essa é uma reportagem essa é uma reportagem muito interessante do jornal. Ó, só para mostrar para vocês. Um cano de ferro perfura o solo e desce 300 metros na terra. Abre-se o registro. É assim em algumas cidades do interior de São Paulo. Tem água pura e abundante, mesmo nos períodos mais secos. Lugares onde a crise hídrica não chegou. Tudo graças a um sistema subterrâneo com capacidade de armazenamento impronunciável. São 16 zeros. Imagine que ele equivale a 20.000 sistemas cantareiras cheios. O aquífero Guarani tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, distribuídos em 8 estados do sul, sudeste e centro-oeste brasileiro, além de Argentina, Paraguai e Uruguai. Existem outros aquíferos na América do Sul, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas nenhum chama tanto atenção quanto o Guarani, pelo tamanho, o volume d'água e também por estar muito bem protegido. A maior parte desse sistema está coberta por basalto, essa rocha escura, muito resistente e praticamente impermeável. É, na verdade, o endurecimento de lava vulcânica derramada há milhões de anos. Debaixo tem outra formação, o arenito, areia compactada, e é lá que está a água. Por causa do basalto, ela não evapora e está livre de contaminações. Por isso a água é pura e também ela é pura porque ela está depositada há milhares de anos no subsolo, portanto está isenta de qualquer contaminação por bactérias, portanto nós temos uma água aqui na região de excelente qualidade. No laboratório... Vou mostrar para vocês como é que a rocha absorve, olha lá para vocês verem, ó. Dá para entender melhor como a água fica armazenada lá embaixo. Quem vai ajudar a gente a entender isso é a Marília, que é engenheira ambiental. Marília, aqui nós temos uma amostra de arenito, né, que é a rocha que fica lá embaixo da terra, dentro do aquífero Guarani. Como é que ela funciona? Vou demonstrar a absorção dela. Funciona como uma esponja? Sim, ela é uma esponja, só que essa esponja ela é dura. Quer dizer que a água fica embebida nessa rocha lá embaixo? Exato. Ela fica preenchida de água e de ar. Se não tiver ar, não tem velocidade para a gente utilizá-la. Quer dizer que o aquífero não é um imenso vazio embaixo da terra cheio de água? Muito pelo contrário. Ela é a água mais a rocha. A profundidade do arenito no solo varia muito de... Legal? Então, assim, é isso que é aquífero, tá, pessoal? Deixa eu só correr aqui para ver se não tem mais nada. Não, é isso aí mesmo que eu tinha que passar para você. Tá, então isso é o aquífero, também é um grande recurso. No Brasil a gente tem esse Guarani, mas lá no norte também a gente tem um que chama Alter do Chão, tá, que já é considerado também até maior que o Guarani. Alguns estudos indicam que ele é maior que o Guarani. Então, olha, o Brasil ele é um país que ele tem bastante recurso. Além dele ter boa parte da água doce, que já é pouca, de rio e lago, a gente ainda tem os 2 maiores aquíferos do mundo. Esse vídeo aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês como é que funciona a energia maremotriz, tá? Como que a gente consegue extrair energia das ondas. Observem esse vídeo, ó, só para vocês verem para a gente encerrar a aula. Ó. Uma fonte de energia limpa e renovável.
um laboratório a céu aberto, com uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável